Prefiro não me identificar. Não revelarei nomes, datas ou locais específicos. Estas precauções não são por paranoia, mas por necessidade. Ela ainda está por aí, provavelmente buscando sua próxima vítima, enquanto autoridades de pelo menos 3 países a procuram. Tenho 52 anos e construí minha fortuna no setor imobiliário. Nunca fui de relacionamentos longos. Sempre priorizei o trabalho. Viagens constantes, reuniões intermináveis, negociações estressantes. Este era meu mundo. O casamento parecia algo distante, quase abstrato. Minha vida seguia um ritmo previsível até aquela tarde de outono, quando a conheci em uma exposição de arte contemporânea. Ela estava observando uma instalação intrigante, uma escultura que representava conexões humanas fragmentadas. Nossos olhares se cruzaram e senti algo que nunca havia experimentado. Ela tinha 35 anos, ou assim dizia, com um sotaque sutil que atribuía a uma infância dividida entre 2 países. Seus olhos eram profundos, hipnotizantes, e sua risada tinha uma qualidade musical que me desarmava completamente. Trocamos números e no dia seguinte jantamos em um restaurante discreto. Ela falava sobre arte, literatura e viagens com uma paixão contagiante. Contou-me sobre trabalhos humanitários em países distantes, sobre perdas pessoais que a tornaram mais forte. Cada história me tocava profundamente. Me sentia compreendido, como se finalmente alguém enxergasse quem eu realmente era. Nosso relacionamento progrediu com uma velocidade alarmante. Em apenas 3 meses, estávamos noivos. Meus amigos expressaram preocupação. Era muito rápido, eles diziam. Mal a conhecia. Mas eu estava enfeitiçado, convencido de ter encontrado minha alma gêmea. Quando você sabe, respondia eu, repetindo o clichê que ela mesma usava. O casamento foi uma cerimônia íntima em minha propriedade à beira-mar. Apenas alguns amigos próximos e familiares. Ela não tinha família presente. Todos estavam muito longe ou haviam falecido, explicou com lágrimas nos olhos. A cerimônia foi perfeita, com votos personalizados que arrancaram lágrimas dos convidados. Lembro-me de observá-la durante a recepção, conversando animadamente com meus amigos mais próximos, encantando-os como havia me encantado. As primeiras semanas foram idílicas. Ela transformou minha casa fria e minimalista em um lar acolhedor, com novas cores nas paredes, almofadas macias e aromas de especiarias na cozinha. Cozinhava pratos elaborados, sempre com uma história sobre a origem da receita. À noite, conversávamos por horas sobre nossos sonhos e planos. Foi durante esse período de lua de mel emocional que ela começou a mencionar nossas finanças. Comentava como seria mais prático compartilharmos tudo, como isso simbolizaria nossa união completa. A ideia foi apresentada gradualmente, entre beijos e planos para o futuro, até que sugeriu formalmente combinarmos nossas contas, para simplificar, dizia ela. Concordei sem hesitar. O primeiro sinal apareceu quando notei pequenas inconsistências em suas histórias. Mencionou uma tia que havia falecido, mas semanas depois falou dela no presente. Quando questionei, ela ficou defensiva, acusando-me de não prestar atenção quando ela falava. Convenci-me de que tinha entendido errado. Afinal, quem memorizaria cada detalhe de conversas casuais? Provavelmente, eu estava confundindo as histórias, pensei. Depois, vieram os gastos inexplicáveis. Grandes quantias desapareciam de nossas contas conjuntas. Quando perguntei, ela mostrou recibos de doações para organizações humanitárias, as mesmas que havia mencionado em nossas primeiras conversas. Como poderia questionar sua generosidade? Um dia, recebi uma ligação estranha. Um homem com voz grave perguntou se eu era o marido dela. Quando confirmei, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Tenha cuidado, ela não é quem você pensa." Desligou antes que eu pudesse perguntar mais. A ligação me perturbou profundamente. Parte de mim queria ignorá-la como um trote, mas algo me fez mencioná-la para ela.
Sua reação foi intensa. Ficou visivelmente abalada, com mãos trêmulas e olhos marejados. Explicou que provavelmente era seu ex-parceiro abusivo, tentando arruinar nossa felicidade. Abraçou-me tremendo e senti-me protetor. Naquela noite, fez amor comigo com uma intensidade que interpretei como vulnerabilidade e gratidão. Na manhã seguinte, acordei com uma dor de cabeça terrível e náuseas. Atribuí aos drinks da noite anterior, mas os sintomas persistiram por dias. Comecei a me sentir constantemente letárgico. Minha concentração falhou. Perdi reuniões importantes. As cores pareciam menos vivas, os sons mais distantes. Ela sugeriu que eu tirasse um tempo do trabalho. Talvez estivesse com esgotamento. Cuidou de mim com atenção meticulosa, preparando chás especiais que sempre me deixavam mais sonolento. É medicinal, explicava ela. Vai ajudar seu corpo a descansar e recuperar. Foi durante um desses períodos de lucidez diminuída que assinei documentos transferindo propriedades para nosso nome conjunto. As mudanças em sua personalidade foram sutis no início. Pequenas críticas sobre meus amigos. Comentários sobre como certas pessoas em minha vida não tinham os melhores valores. Gradualmente, me vi mais isolado. Amigos pararam de ligar, ou ela filtrava as ligações, dizendo que eu estava ocupado. Minha irmã, que nunca gostou dela, foi completamente excluída de nossas vidas após uma discussão acalorada durante um jantar familiar. Uma noite, enquanto ela tomava banho, recebi uma notificação em seu tablet, que estava na mesa de centro. Era uma prévia de e-mail com o assunto procedimentos legais, urgente. O tablet estava bloqueado, mas quando toquei na tela por reflexo, descobri que ela havia esquecido de ativar a senha após consultar algo. Movido pela crescente desconfiança e aquela notificação alarmante, abri o e-mail. Era de um advogado discutindo a situação atual e procedimentos semelhantes aos anteriores. Mencionava liquidação de ativos e transferências internacionais, como nos casos anteriores. Durante os 20 minutos seguintes, enquanto o chuveiro continuava ligado, vasculhei freneticamente o dispositivo. Encontrei uma pasta com documentos digitalizados, certidões de casamento e óbito. Ela havia sido casada 2 vezes antes. Ambos os maridos faleceram em circunstâncias suspeitas, mas não conclusivas. Um aparente suicídio, um acidente doméstico. Em ambos os casos, ela herdou fortunas consideráveis. Meu sangue gelou. As semelhanças com minha situação eram inegáveis. O casamento rápido, o isolamento progressivo, problemas de saúde inexplicáveis. Ouvi o chuveiro desligar e rapidamente fechei tudo, voltando para o sofá. Quando ela entrou na sala, enrolada em uma toalha, sorriu para mim. Aquele mesmo sorriso que havia me cativado meses antes. Agora parecia predatório. Naquela noite, recusei o chá que ela preparou. Disse que estava me sentindo melhor e queria dormir naturalmente. Ela insistiu, quase desesperadamente, até que cedi, fingindo beber, enquanto despejava o líquido em uma planta, quando ela não estava olhando. Nas semanas seguintes, fingi continuar doente, enquanto secretamente parei de consumir qualquer coisa que ela preparasse. Gradualmente, minha mente começou a clarear. Consultei médicos discretamente, usando um nome falso. Exames de sangue revelaram traços de substâncias que, em doses maiores, poderiam ser fatais. Comecei a guardar evidências, a contatar discretamente um advogado especializado em medidas de proteção de emergência, a planejar minha saída. Um dia, ela anunciou que precisava viajar para resolver questões familiares urgentes. Percebi que era minha chance. Assim que ela partiu, contratei investigadores particulares e especialistas em segurança. O que descobriram apenas confirmou minhas suspeitas, revelando detalhes ainda mais perturbadores. Seu nome real não era o que conhecia. Tinha pelo menos 4 identidades diferentes. Os trabalhos humanitários eram fachadas.
As organizações para as quais supostamente doava não existiam. Quando ela retornou da viagem, encontrou a casa vazia. Seus pertences estavam lá, mas eu havia partido, levando comigo todas as evidências para as autoridades. Meu advogado havia conseguido bloquear as contas conjuntas através de uma medida judicial de emergência. As propriedades estavam temporariamente protegidas por liminares enquanto a investigação prosseguia. Ela deve ter percebido imediatamente que seu plano havia falhado. Quando a polícia chegou com um mandado algumas horas depois, ela já havia desaparecido, levando apenas uma mala pequena e documentos pessoais. As investigações se estenderam por meses, revelando um padrão de comportamento que se repetia há mais de uma década. Havia outras vítimas, além dos 2 maridos, que eu descobrira inicialmente. A perícia médica confirmou que eu havia sido envenenado gradualmente com uma combinação de substâncias difíceis de detectar. A recuperação física foi lenta, com meu corpo precisando de quase 6 meses para eliminar completamente as toxinas. Isso foi há 2 anos. As investigações continuam em múltiplas jurisdições. Ocasionalmente, recebo atualizações. Um avistamento aqui, uma pista falsa ali. Ela é meticulosa, paciente e, acima de tudo, inteligente. Mudei-me, alterei minha aparência, redobrei medidas de segurança. Ainda assim, acordo algumas noites com a sensação de que ela está observando, esperando uma oportunidade. Às vezes, penso nas outras vítimas que não tiveram minha sorte ou recursos. Quantos mais existiram antes daqueles que descobrimos? Quantos virão depois? O amor que senti era real, mesmo que baseado em uma ilusão cuidadosamente construída. Esta é a parte mais difícil de aceitar, que alguém possa simular tão perfeitamente algo tão profundo, que cada momento de intimidade, cada risada compartilhada, cada confissão noturna fosse calculada para um fim. Ainda estou aprendendo a confiar novamente, a abrir-me para possibilidades. Mas sempre haverá esta vigilância, esta desconfiança fundamental que ela implantou em mim. E em algum lugar, ela continua sua caçada, refinando seu método, identificando sua próxima vítima. Alguém que, como eu, acreditará ter encontrado o amor verdadeiro apenas para descobrir tarde demais a predadora por trás do sorriso. Resolvi desabafar hoje, contar minha história. Por motivos óbvios, omitirei nomes reais. Tenho 32 anos e cresci numa família tradicional do interior, onde o casamento sempre foi apresentado como o grande objetivo da vida de uma mulher. Desde pequena, ouvia minha mãe dizer que uma mulher só está completa quando encontra seu companheiro, forma uma família, constrói um lar. Os filmes românticos eram meu refúgio e eu sonhava com aquele amor arrebatador que transformaria minha vida. Meus pais eram rigorosos e conservadores. Além de valores rígidos, tinham uma preocupação excessiva com segurança. Meu pai, policial aposentado, até me deu uma arma quando me casei, insistindo que eu aprendesse a usá-la para a proteção do lar. Namoros eram supervisionados, horários controlados, e a expectativa de um bom casamento pairava sobre mim como uma nuvem pesada. Quando completei 25 anos, a pressão aumentou. Está ficando tarde, diziam nas reuniões familiares, como se houvesse um prazo de validade invisível estampado em minha testa. Foi numa dessas reuniões que conheci ele. Filho de amigos próximos da família, formado em direito, bem-sucedido, educado. Nossas famílias ficaram encantadas com a possibilidade de nos unirmos. Seria perfeito, comentavam frequentemente, famílias com os mesmos valores, mesma criação. Nosso primeiro encontro foi um jantar formal, arranjado por nossas mães. Seu sorriso era gentil, seus olhos expressivos e atentos. Conversamos sobre livros, filmes, nossas aspirações. Não sentia aquela paixão arrebatadora dos filmes, mas havia algo confortável em sua presença.
Pensei que o amor viria com o tempo, como minha mãe sempre dizia. Nosso namoro foi breve, apenas 8 meses. Tudo aconteceu dentro dos padrões tradicionais que nossas famílias esperavam. Jantares em restaurantes elegantes, sempre voltando cedo para casa. Poucos momentos realmente íntimos. Notei que ele raramente iniciava contato físico, mas atribuí isso a uma educação conservadora como a minha. Quando me pediu em casamento, com um anel de família e de joelhos, senti que estava fazendo a escolha certa, seguindo o caminho que todos esperavam de mim. O casamento foi grandioso, com mais de 300 convidados no salão mais prestigiado da cidade. Meu vestido era um sonho de renda e cristais, desenhado especialmente para mim. Durante a cerimônia, olhei para ele no altar, tão elegante em seu terno escuro, e pensei, este é o começo da nossa história de amor. Nossa lua de mel foi na Europa, visitando cidades históricas, museus, restaurantes estrelados. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe que tentei ignorar. Nossa intimidade física era estranhamente contida. Seus beijos pareciam calculados, seus toques ensaiados. Na primeira noite ele alegou o cansaço da viagem. Na segunda, dor de cabeça. As desculpas se acumularam. Vai melhorar quando estivermos mais à vontade, repetia para mim mesma, sufocando as dúvidas. Nos primeiros meses de casados, nos mudamos para uma casa espaçosa em um condomínio elegante, com segurança privada e vizinhos discretos. O tipo de lugar onde todos valorizam privacidade acima de tudo. Decorei cada cômodo com esmero, criando o lar perfeito que sempre sonhei. Organizava jantares para amigos e familiares, aperfeiçoei receitas tradicionais, cumpria meu papel de esposa dedicada. Ele trazia presentes, elogiava minha comida, conversávamos sobre nossos dias. Mas a distância emocional entre nós só aumentava. Nossos momentos íntimos tornaram-se cada vez mais raros. Estou cansado. Tenho um caso importante amanhã. Sempre ouvia a mesma coisa. Comecei a duvidar de mim mesma. Seria eu pouco atraente? Estaria fazendo algo errado? A insegurança corroía minha autoestima dia após dia. Tentei lingeries novas, perfumes caros, sugestões de terapia de casal. Nada funcionava. À noite, deitada sozinha enquanto ele trabalhava até tarde no escritório, pegava-me olhando para a gaveta onde guardava a arma que meu pai me dera. Um objeto estranho em nossa casa elegante, mas que me dava uma sensação de controle que eu não tinha em meu casamento. O primeiro sinal verdadeiramente alarmante veio quando encontrei mensagens em seu celular. Uma notificação piscou na tela enquanto ele tomava banho. Era de alguém identificado apenas por iniciais. A mensagem dizia: "Sinto sua falta. Quando podemos nos ver novamente?" Confrontei-o imediatamente. Com uma calma estudada, explicou que era um colega de trabalho, colaborando em um caso importante. Sua voz não tremeu. Seus olhos não desviaram. Quase acreditei. Quase. Nas semanas seguintes, transformei-me em detetive. Anotava horários estranhos de chegada, ligações atendidas em voz baixa, inconsistências em suas histórias sobre compromissos. Verificava extratos de cartão de crédito, registros de chamadas, odômetro do carro. Minha obsessão crescia, assim como a sensação de estar afundando em areia movediça. Numa sexta-feira, quando mencionou um compromisso profissional fora da cidade, vi minha oportunidade. Contratei um investigador particular assim que ele saiu. Não me orgulho disso, mas o desespero falou mais alto. O investigador seguiu meu marido até um apartamento discreto no centro da cidade e documentou tudo. No domingo, quando ele voltou, recebi um envelope com as evidências. Esperei até a noite, depois de um jantar silencioso. Ele estava em seu escritório quando entrei com o envelope. "Precisamos conversar", disse, com uma calma que não sentia. Coloquei as fotos sobre sua mesa, uma a uma. Ele com outro homem. Entrando no apartamento, abraçados, um beijo. Seu rosto perdeu a cor, mas vi apenas resignação, não surpresa. Ele fechou os olhos por um momento.
Tentei, acredite, tentei ser quem todos esperavam que eu fosse. Sua confissão veio em frases entrecortadas. Como sempre soubera de sua orientação sexual, mas crescera numa família onde isso era impensável. Como acreditara que um casamento respeitável poderia curá-lo? Por que eu? Perguntei, lágrimas escorrendo. Por que me usar nessa farsa? Não foi uma farsa, respondeu. Gosto de você. Achei que poderíamos construir algo real, baseado em companheirismo. Muitos casamentos sobrevivem com menos. Suas palavras me atingiram como golpes físicos. Os 2 anos de casamento, os sonhos de família, os planos para o futuro, tudo construído sobre uma mentira. 2 anos de rejeição que haviam destruído minha autoconfiança, enquanto ele encontrava satisfação em outro lugar. Saí do escritório cambaleando, a mente em turbilhão. Na cozinha bebi uma garrafa inteira de vinho, mas o álcool apenas intensificou minha raiva. Cada rejeição, cada desculpa, cada noite solitária, tudo se transformou em uma fúria cega que crescia dentro de mim. Pensamentos caóticos me dominavam. Como enfrentaria minha família? O que diriam nas reuniões de domingo? Ela não conseguiu manter o marido interessado. Deve ter algo errado com ela. A humilhação pública que me aguardava parecia insuportável. Foi então que a gaveta com a arma apareceu em minha mente como uma solução definitiva. Subi as escadas lentamente, os pensamentos embaçados pelo álcool e pela raiva. O metal frio da arma em minha mão trouxe uma estranha clareza. Voltei ao escritório. Ele ainda estava lá, cabeça entre as mãos. Quando me viu com a arma, seus olhos se arregalaram. Não precisamos chegar a esse ponto, disse, levantando-se devagar. Quero conhecê-lo, exigi, surpreendendo a nós dois. O homem das fotos, chame-o agora. Ele tentou argumentar, mas algo em meu olhar o convenceu. Fez a ligação com mãos trêmulas, inventando uma emergência. 40 minutos depois, a campainha tocou. O homem que entrou era alto, atlético, com genuína preocupação no rosto. Parou abruptamente ao me ver. Mostrei a arma antes que pudessem reagir. 2 anos, disse, minha voz estranhamente calma. 2 anos destruindo quem eu sou, fazendo-me duvidar de mim mesma, enquanto vocês... O primeiro tiro acertou meu marido no peito. O estrondo preencheu a sala. O segundo homem tentou correr, mas o próximo tiro o atingiu nas costas. Ele caiu de joelhos, depois tombou para frente. Fiquei paralisada, observando o sangue se espalhar pelo carpete claro que eu havia escolhido com tanto cuidado. O sistema de segurança do condomínio começou a tocar, provavelmente acionado pelo barulho. Em minutos, guardas estariam batendo à porta. Coloquei a arma na mesa e saí da casa. Dirigi sem rumo pela cidade escura, a mente alternando entre uma clareza assustadora e períodos de completo vazio. Hospedei-me em um hotel barato nos arredores da cidade, pagando em dinheiro. A cada hora, verificava obsessivamente as notícias no celular. Duplo homicídio em condomínio de luxo. Esposa foragida é a principal suspeita. Advogado e cliente mortos a tiros. O cerco se fechava. No terceiro dia, exausta e incapaz de continuar fugindo de mim mesma, estacionei em frente à delegacia. Vim me entregar, disse ao policial na recepção. Matei meu marido e seu amante. As semanas seguintes foram um borrão de interrogatórios, audiências preliminares e manchetes sensacionalistas. Meus pais hipotecaram a casa para contratar um advogado renomado. A defesa construiu um caso de crime passional temporário. Uma mulher tradicional, emocional e psicologicamente destruída pela traição humilhante, agindo sob violenta emoção em um momento de colapso mental. Peritos psiquiátricos testemunharam sobre meu estado psicológico fragilizado por meses de rejeição. O promotor, por outro lado, destacou a premeditação ao chamar a segunda vítima, sugerindo planejamento. Após um julgamento que dividiu a opinião pública,
Recebi 15 anos de sentença, com possibilidade de liberdade condicional após 5, considerando meu histórico limpo anterior e as circunstâncias extremas do crime. Agora estou aqui, contando minha história de uma cela fria, que se tornou o meu lar. Meus pais me visitam mensalmente, com um misto de amor e desapontamento nos olhos. As outras detentas me chamam de a Vingadora, algumas com admiração velada, outras com medo. Nos silêncios da noite, frequentemente revivo aqueles momentos finais. Não sinto apenas o que fiz a eles, mas o que permiti que fizessem comigo durante anos. Fui moldada para encontrar valor apenas através do olhar de um homem, para definir meu sucesso pelo sucesso do meu casamento. Quando essa estrutura desmoronou, não tinha outras bases para me sustentar. Não busco justificar o que fiz. 2 vidas foram perdidas pela minha mão. Sei disso, carrego esse peso, mas também sei que fui vítima de um sistema maior que nos aprisiona em papéis impossíveis, que nos ensina que falhar como esposa é falhar como mulher, como pessoa. Aqui, ironicamente, encontrei uma liberdade que nunca tive. Tempo para ler, estudar, questionar tudo o que me foi ensinado, para reconstruir quem sou, para além das expectativas alheias. O preço foi alto demais. 3 vidas destruídas, incluindo a minha. Se pudesse voltar, teria feito diferente. Mas neste momento, só posso seguir em frente e esperar que minha história sirva de alerta. Casamentos construídos sobre expectativas irreais e pressões sociais são prisões elegantes que podem se transformar em algo muito mais sombrio. Ainda acordo gritando algumas noites. Minha terapeuta diz que é normal, que processar o trauma leva tempo. Tenho 34 anos agora, vivendo em Barcelona, mas meu coração permanece naquela floresta em Chiapas, onde perdi Miguel Ramírez há 7 anos. Conheci Miguel na universidade em Cidade do México. Eu estudava literatura e escrevia poemas. Ele cursava engenharia florestal. Nossos caminhos se cruzaram em uma festa de calouros. Ele derrubou ponche em meu vestido branco e passou a noite inteira se desculpando. Seu jeito tímido, misturado com um humor sutil, me conquistou. Namoramos por 5 anos antes de decidirmos nos casar. Miguel era diferente de meu pai e tios, homens de Guadalajara que cresci observando. Não reproduzia aquele comportamento controlador que minha família chamava de proteção. Dividia tarefas, respeitava meus sonhos profissionais, me tratava como igual. Nosso casamento foi uma mistura de tradição e modernidade. Respeitamos o laço matrimonial, aquela fita em forma de 8 que simboliza a união eterna, e tivemos as arras matrimoniais, as 13 moedas que Miguel me entregou durante a cerimônia, representando seu compromisso de compartilhar tudo comigo. Guardei-as em um pequeno saquinho bordado que minha avó havia preparado, e o mantinha sempre na bolsa interna de minha mochila de viagem. Meus pais, tradicionalistas de Guadalajara, torceram o nariz para algumas de nossas escolhas mais modernas, mas no final, a celebração foi maravilhosa. Dançamos até o amanhecer ao som de mariachis, bebemos tequila e comemos um pastel de 3 andares decorado com flores de papel coloridas. Para nossa lua de mel, decidimos fazer algo diferente. Em vez de Cancún ou Riviera Maya, como a maioria dos casais, Miguel sugeriu uma chácara isolada próxima à floresta. Será perfeito, ele disse, os olhos brilhando de empolgação. Natureza, paz, só nós 2. Posso te mostrar as árvores e pássaros raros que estudei na faculdade. Como negar algo a alguém que fala com tanto entusiasmo? A chácara era encantadora, uma construção rústica de pedra e madeira, com telhado de terracota e uma varanda envolvente, de onde se podia observar o nascer do sol sobre as montanhas. O proprietário, um senhor de idade com o rosto marcado pelo sol, nos recebeu com café tradicional e pão doce. Aproveitem a tranquilidade, disse ele, entregando as chaves. Estão completamente isolados aqui.
O povoado mais próximo fica a 20 quilômetros. Durante os primeiros 3 dias, vivemos um sonho. Acordávamos com o canto dos pássaros, tomávamos café na varanda, observando beija-flores, fazíamos amor à tarde na rede pendurada entre 2 árvores. Miguel me mostrava diferentes espécies de plantas, explicando suas propriedades. Eu lia meus poemas em voz alta, enquanto ele preparava comida fresca. Na manhã do 4º dia, Miguel sugeriu uma caminhada mais longa pela floresta. Há uma cachoeira linda a cerca de 2 horas daqui, comentou, estudando um mapa rudimentar que o proprietário havia deixado. Podemos levar um piquenique. Coloquei água, frutas e tortas de milho em uma mochila, vesti um chapéu de palha para me proteger do sol e seguimos pela trilha estreita que serpenteava entre árvores centenárias. A floresta era densa, úmida, viva com sons de insetos e pássaros. Miguel caminhava à frente, ocasionalmente parando para apontar uma planta rara ou o rastro de algum animal. Estávamos tão absortos na beleza natural que não percebemos quando nos desviamos da trilha principal. Foi Miguel quem notou primeiro. Um cheiro químico, forte e artificial, destoante do aroma natural da floresta. Que estranho, murmurou franzindo o senho. Parece algo químico. Curiosos, seguimos o odor até uma clareira pequena. Entre as árvores, quase camuflada pela vegetação, havia uma estrutura de madeira que parecia um galpão abandonado. Janelas cobertas com plástico preto, uma porta entreaberta. O cheiro era mais forte ali. Melhor voltarmos, sussurrei, um arrepio subindo pela espinha. Mas Miguel, sempre o cientista curioso, já se aproximava. Só quero ver o que é, disse ele. Pode ser algum projeto de pesquisa florestal. Antes que eu pudesse protestar novamente, ele empurrou a porta. O que vimos dentro nos paralisou. Mesas improvisadas cobertas de equipamentos, grandes recipientes contendo líquidos, pacotes embalados a vácuo empilhados em um canto. Um laboratório clandestino, escondido no meio da floresta. Miguel agarrou minha mão. Vamos embora, agora, sussurrou urgentemente, mas era tarde demais. Quando nos viramos para sair, 3 homens bloqueavam a porta. 2 seguravam armas. O terceiro, mais velho, com um bigode grisalho e uma cicatriz no rosto, nos observava com uma calma perturbadora. Que surpresa agradável, disse ele usando um dialeto regional. Turistas perdidos? O que se seguiu foi um pesadelo que ainda me assombra. Fomos amarrados, interrogados. Quem éramos? O que fazíamos ali? Quem mais sabia de nossa localização? Miguel tentou explicar que éramos recém-casados, que tínhamos nos perdido, que não tínhamos interesse em causar problemas. Por favor, implorou ele, deixe minha esposa ir. Ela não viu nada, não dirá nada. O homem mais velho sorriu. Claro que não dirá, respondeu ele. Nenhum de vocês dirá. Quando o sol começou a se pôr, fomos levados para mais fundo na floresta. Miguel foi primeiro, empurrado à frente enquanto eu era arrastada atrás. Ele continuava olhando para trás, seus olhos encontrando os meus, transmitindo um amor e um desespero que palavras não poderiam expressar. Numa clareira pequena, pararam. O homem mais velho fez um gesto com a cabeça. O estampido do tiro ecoou entre as árvores, assustando um bando de pássaros que voou em pânico. Miguel caiu de joelhos, depois tombou para a frente. Gritei até minha garganta rasgar. Me debati contra as cordas até meus pulsos sangrarem. Foi inútil. O que aconteceu depois? Não consigo detalhar, mesmo após anos de terapia. Fui usada, quebrada, descartada como lixo em um barranco raso coberto de folhas. Antes de me abandonarem, arrancaram minha aliança. Mas não encontraram a pequena bolsa com as moedas do casamento escondida no forro da mochila que haviam jogado perto de mim. Eles me deixaram para morrer, mas por algum motivo, sorte, destino ou pura teimosia, sobrevivi. Passei horas, talvez um dia inteiro, entrando e saindo da consciência. Quando finalmente consegui me arrastar para fora daquele buraco, estava quase anoitecendo novamente. O som distante de água corrente
talvez a cachoeira que Miguel havia mencionado, me deu alguma orientação. Seguindo o curso d'água, mesmo desorientada e ferida, eventualmente encontrei uma trilha mais ampla. Foi nessa trilha que o proprietário da chácara me encontrou, caída e semiconsciente. Ele havia organizado uma busca quando não retornamos ao anoitecer. Seu rosto enrugado foi a última coisa que vi antes de desmaiar novamente. Acordei dias depois em um hospital regional. Polícia, perguntas, exames invasivos, olhares de pena. Meus pais chegaram de Guadalajara, rostos marcados pelo horror e culpa. Deveríamos ter insistido em Cancún. Ouvi minha mãe soluçar no corredor. O corpo de Miguel nunca foi encontrado. O laboratório tinha sido completamente desmontado quando a polícia chegou lá, sem deixar rastros. Infelizmente, casos assim raramente são resolvidos, disse um investigador, evitando meu olhar. Mas o proprietário da chácara apertou minha mão no hospital, seus olhos escuros ardendo de determinação. Justiça será feita, senhora, prometeu ele em voz baixa. Voltei para a casa de meus pais para me recuperar, fisicamente pelo menos. As feridas emocionais continuam abertas 6 meses depois, não suportando mais os olhares de pena, os sussurros quando eu passava, a sufocante superproteção de minha família, aceitei uma bolsa de estudos na Espanha. Antes de partir, deixei meu contato com o investigador do caso, embora sem esperanças reais de justiça. Isso foi há 7 anos. Agora leciono literatura em uma universidade pequena em Barcelona. Tenho um apartamento aconchegante, alguns amigos, uma vida aparentemente normal. Não uso mais minha aliança, mas carrego as moedas do casamento em uma corrente junto ao peito. Não consigo ouvir música tradicional mexicana sem chorar. O aroma de café tradicional me transporta instantaneamente para aquela varanda, para aqueles breves momentos de felicidade perfeita. Meus alunos conhecem apenas fragmentos de minha história. Para eles, sou a professora mexicana que ocasionalmente recita poemas melancólicos de sua própria autoria. Comecei a escrever novamente como parte da terapia, transformando em versos aquilo que não consigo expressar diretamente. Meus colegas respeitam minha privacidade, embora ocasionalmente tentem me apresentar a algum amigo solteiro. Sorrio educadamente e recuso. Como explicar que ainda me sinto casada com um fantasma? Que ainda acordo gritando quando sonho com tiros na floresta? Que qualquer cheiro químico forte me faz entrar em pânico? No aniversário de nosso casamento, sigo um ritual privado. Preparo 2 pratos de comida tradicional, o favorito de Miguel. Sirvo 2 taças de bebida. Coloco sua foto na mesa. Conto a ele sobre meu ano, como se estivéssemos tendo um jantar normal de aniversário. Depois choro até adormecer. Ano passado, algo diferente aconteceu. Recebi um e-mail no endereço que havia deixado com o investigador anos atrás. Apenas uma linha. Justiça foi feita. Anexada, uma foto de jornal mostrando o corpo de um homem após um confronto. Mesmo 7 anos mais velho, reconheci a cicatriz no rosto. Chorei por horas após receber aquela mensagem. Não de alegria ou alívio, como poderia se esperar. Chorei porque percebi que mesmo essa notícia não traria Miguel de volta. Não apagaria o que sofri naquela floresta. Não me permitiria voltar a ser quem eu era antes. A justiça, quando tardia e incompleta, tem gosto amargo. Às vezes me pergunto como teria sido nossa vida se tivéssemos escolhido Cancún, se tivéssemos ficado na trilha principal, se tivéssemos ignorado aquele cheiro estranho e seguido nosso caminho. Teríamos filhos agora? Miguel estaria trabalhando em algum projeto de conservação florestal? Eu teria publicado mais dos poemas que agora escrevo como forma de exorcizar meus demônios? Essas perguntas sem resposta são outro tipo de tortura. O laço matrimonial que nos uniu na igreja prometia eternidade. De certa forma, cumpriu sua promessa.
Estou eternamente presa àqueles dias na floresta, eternamente casada com uma memória, eternamente dividida entre a mulher que fui e a sobrevivente que sou agora. Ainda uso o sobrenome de Miguel. É a única parte dele que me resta oficialmente, além das memórias e das moedas do casamento. Quando alguém me chama de Senhora Ramírez, sinto um aperto no peito, orgulho e dor misturados em partes iguais. Estou tentando aprender a viver novamente, não apenas sobreviver. Escrevo esta história hoje como parte do processo terapêutico que iniciei há anos. Minha psicóloga sugeriu que colocar estas palavras no papel poderia ajudar a organizar o caos que ainda habita dentro de mim. Um aviso, talvez, sobre como a felicidade pode se transformar em horror em questão de segundos. Sobre como tradições e votos matrimoniais não nos protegem contra a crueldade do mundo. Sobre como o amor, mesmo o mais puro e verdadeiro, às vezes não é suficiente, mas também é uma história sobre persistência. Sobre como, mesmo despedaçada, continuo aqui, respirando, ensinando, lembrando, escrevendo, carregando Miguel e nosso breve casamento comigo, não apenas como uma cicatriz, mas também como uma luz, tênue e trêmula, mas ainda assim, uma luz que me guia através da escuridão que se tornou minha vida. Cresci numa pequena cidade do interior, daquelas onde todos se conhecem pelo nome e os segredos circulam mais rápido que o vento. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai trabalhava na usina local e minha mãe costurava para complementar a renda. Desde cedo, aprendi que nosso valor era medido pelo que possuíamos, ou melhor, pelo que não possuíamos. Olha a filha do Silva, já formada e trabalhando na capital, diziam na mesa de jantar. E você, quando vai fazer algo da vida? As comparações constantes moldaram minha autoestima como água modela a pedra, lentamente, persistentemente, até não sobrar muito do que eu era. Aos 22 anos, juntei minhas poucas economias e parti para a capital. Hoje, aos 29, olho para trás e mal reconheço aquela jovem cheia de esperança. A cidade grande me engoliu com sua indiferença. Aluguei um quarto minúsculo num bairro distante, consegui emprego como recepcionista numa empresa de médio porte. Cada centavo era contado, cada refeição planejada. Mesmo assim, sentia orgulho de me sustentar sozinha. Ligava para casa aos domingos e a primeira pergunta era sempre: já conseguiu algo melhor? Como se minha luta diária não valesse nada. Após 2 anos na capital, durante uma dessas ligações, chorando depois de ouvir que a filha da vizinha já tinha apartamento próprio, decidi aceitar um convite para um happy hour com colegas de trabalho. Normalmente recusava, não podia gastar, mas naquele dia precisava de algo que me fizesse esquecer que era uma decepção ambulante. O bar ficava numa área nobre, com luzes baixas e música ambiente. Foi ali que o conheci. Ele se destacava entre os presentes, terno impecável, relógio que custava mais que meu salário anual, sorriso confiante. Ricardo estava com um grupo de executivos que ocupava a mesa ao lado da nossa. Quando acidentalmente esbarrei nele no balcão, em vez de irritação, encontrei um olhar interessado. Desculpe a indiscrição, mas não consigo parar de ouvir sua risada. É refrescante, disse ele, oferecendo uma bebida. Antes que eu percebesse, estávamos conversando como velhos conhecidos. Ricardo tinha 35 anos, era consultor financeiro, viajava frequentemente a negócios, falava com uma segurança que me fascinava, pedia minha opinião como se realmente importasse. Quando mencionei meu trabalho, não houve aquele olhar de decepção que conhecia tão bem. Todos começamos de algum lugar, disse, tocando suavemente minha mão. Nosso relacionamento progrediu rapidamente. Restaurantes caros, presentes inesperados, mensagens carinhosas. Percebi alguns sinais inquietantes.
A maneira como me olhava quando eu falava de encontrar amigas, comentários sutis sobre minhas roupas, simples demais, mas os ignorei. Afinal, que homem bem-sucedido se interessaria por alguém como eu, a não ser que realmente se importasse? Quando contei aos meus pais, após 6 meses de namoro, houve um silêncio incomum, seguido de perguntas detalhadas sobre sua profissão, onde morava, quanto ganhava. Pela primeira vez, ouvi orgulho na voz deles. Finalmente você acertou em algo, disse meu pai. Diante dessa aprovação tão desejada, ignorei a voz interior que pedia cautela. No 8º mês de relacionamento, Ricardo me pediu em casamento. Sei que para alguns pode parecer rápido, explicou, mas quando se encontra a pessoa certa, por que esperar? Quero cuidar de você para sempre. O anel de diamante pesava em meu dedo como todas as expectativas que carregava. Parte de mim questionava a velocidade, mas a outra parte, aquela moldada por anos de insuficiência, silenciava qualquer dúvida. O casamento foi organizado em tempo recorde. Ricardo insistiu em pagar tudo. Quero impressionar sua família, explicou com um sorriso estranho. A cerimônia aconteceu num espaço elegante, com arranjos de flores brancas e champanhe importado. Meus pais circulavam entre os convidados como se sempre tivessem pertencido àquele mundo. Nossa filha sempre foi especial, ouvi minha mãe dizer a uma senhora de joias reluzentes. A lua de mel foi numa praia exclusiva, daquelas de revista. Pela primeira vez, permiti-me acreditar que merecia essa felicidade, ignorando como Ricardo ficava irritado quando eu conversava animadamente com outros hóspedes, ou quando eu demorava demais, apreciando a vista sem ele. Ao retornarmos, mudei-me para o apartamento de Ricardo, um duplex em um prédio com segurança e vista panorâmica. Não precisa mais trabalhar, ele sugeriu, acariciando meu cabelo. Quero que cuide da nossa casa, que esteja descansada quando eu chegar. Argumentei que gostava da minha independência, que tinha colegas e uma rotina. Se é pelo dinheiro, posso te dar uma mesada generosa, insistiu, seu tom endurecendo ligeiramente. Além disso, que tipo de marido seria visto com uma esposa recepcionista? Relutei por 2 semanas, mas após uma série de inconvenientes, ligações constantes durante o expediente, aparecimentos surpresa no meu trabalho, comentários humilhantes sobre meus superiores, acabei cedendo. Pense nisso como um investimento no nosso futuro, completou, sorrindo novamente quando entreguei minha carta de demissão. A primeira mudança foi sutil. Ricardo sugeriu que eu usasse roupas mais adequadas à nossa posição social. Meu guarda-roupa foi substituído peça por peça. Você representa nossa família agora, explicava enquanto descartava minhas antigas blusas, algumas ainda com etiqueta. Concordei, pensando que era apenas questão de adaptação. Depois vieram os amigos. Aquela sua colega da recepção, a maneira como ela fala sobre o marido dela. Não acho que seja uma boa influência para nosso casamento. Uma a uma, minhas conexões foram sendo cortadas, sempre com explicações aparentemente razoáveis, sempre pelo nosso bem. Precisamos nos cercar de pessoas que compartilhem nossos valores. Quando completamos 6 meses de casados, percebi que falava com minha família apenas uma vez por semana, em ligações cronometradas. Ricardo sempre estava por perto, ouvindo, sugerindo o que eu deveria dizer. Eles só te lembram de quem você era, não de quem está se tornando, justificava quando eu mencionava saudades. O controle financeiro veio de forma tão natural que nem percebi. Meu cartão de crédito tinha limite, cada compra era questionada. O que comprou hoje? Se tornou a primeira pergunta quando ele chegava, antes mesmo de como foi seu dia? Sempre havia uma explicação racional. Estou cuidando de nós, ele dizia quando eu mencionava desconforto. Alguém precisa pensar no futuro. E eu pensava, talvez ele esteja certo. O que sei eu sobre administrar dinheiro? As primeiras explosões de raiva me pegaram desprevenida, mas percebi que havia sinais anteriores.
A maneira como apertava o volante quando alguém cortava seu carro, como falava dos garçons que cometiam erros. Um jantar que não estava perfeito, uma camisa mal passada, uma ligação atendida no terceiro toque. Sua voz, normalmente controlada, transformava-se em algo irreconhecível. Depois de tudo que faz por você, é pedir demais um pouco de competência? As desculpas vinham na mesma intensidade. Flores, joias, promessas. É o estresse do trabalho, eu me convencia. Ele faz tanto por mim. Uma parte de mim sabia que isso não era normal, mas outra parte acreditava que todo casamento tinha seus altos e baixos. A primeira vez que sua mão encontrou meu rosto foi após um jantar com seus colegas. Comentei sobre política, um assunto que ele havia mencionado ser interessante dias antes. No carro, o silêncio pesava. Em casa, a explosão. Você me humilhou, falando como se entendesse algo. O tapa veio seguido de choro. Dele, não meu. Olha o que você me fez fazer, soluçava, como se eu tivesse controlado sua mão. Fiquei paralisada enquanto ele implorava perdão, jurando que nunca mais aconteceria. Acreditei, porque precisava acreditar. Porque para onde iria? Com que dinheiro? Para ouvir meus pais dizerem que estraguei a única coisa boa que havia conseguido? A rotina se estabeleceu com uma previsibilidade aterrorizante. Dias bons quando eu era a esposa perfeita, dias ruins quando qualquer deslize acontecia. Aprendi a ler seus humores pela forma como a chave girava na fechadura, pelo som de seus passos no corredor. Meu corpo desenvolveu uma memória própria. Tensão nos ombros, respiração superficial, um reflexo de proteção ao menor movimento brusco. Ainda havia momentos de ternura, quando ele me abraçava após um acesso de raiva, quando me surpreendia com um presente depois de um hematoma particularmente difícil de esconder. Nesses momentos, vislumbrava o homem por quem me apaixonei e me agarrava à esperança de que aquele era o verdadeiro Ricardo. O apartamento, antes um símbolo de conquista, tornou-se minha prisão dourada. As câmeras de segurança instaladas para nossa proteção monitoravam cada movimento. Meu celular era verificado regularmente, minhas saídas limitadas a compromissos aprovados. É porque me preocupo, explicava ele. O mundo lá fora é perigoso, cheio de pessoas que podem te machucar. Ironicamente, era dentro de casa que eu mais temia ser machucada. Foi durante uma das minhas saídas permitidas, consulta mensal com o ginecologista, sempre acompanhada pelo motorista contratado por Ricardo, que reencontrei Maria, antiga colega de trabalho. Frequentava esse médico desde antes do casamento, e Maria trabalhava na recepção da clínica há poucos meses. O abraço dela despertou algo que havia adormecido em mim. Estamos com saudades, disse ela. Por que sumiu? Seus olhos se arregalaram ao notar o leve hematoma que minha maquiagem não cobria completamente. Trocamos números rapidamente antes que o motorista se aproximasse. Se precisar conversar, sussurrou ela. Aquela conexão, por mais breve que fosse, acendeu uma faísca. Comecei a prestar mais atenção nas ligações estranhas que Ricardo recebia tarde da noite, afastando-se para que eu não ouvisse. Nos envelopes que chegavam sem remetente. No cofre do escritório que nunca ficava destrancado, no dinheiro em espécie que às vezes o via contar tarde da noite, muito mais do que seria normal para um consultor financeiro. Uma noite, enquanto ele tomava banho, seu celular vibrou na mesa. Normalmente, não ousaria olhar, mas algo me impulsionou. A mensagem simplesmente dizia: trabalho concluído, transferência conforme combinado. Dias depois, o noticiário mencionou um empresário encontrado morto em circunstâncias suspeitas. O mesmo nome que havia visto em documentos sobre a mesa de Ricardo semanas antes, com anotações sobre sua rotina e locais frequentados. Ouvi Ricardo ao telefone, sem vestígios como sempre. Poderia ser coincidência, mas algo em meu estômago dizia que não. As peças começaram a se encaixar, as viagens repentinas, os recursos financeiros que pareciam inesgotáveis para alguém que, em teoria, era apenas um consultor.
As conversas sussurradas ao telefone. Não queira saber detalhes do meu trabalho. Ele sempre dizia quando eu questionava. É para sua própria proteção. O medo ganhou nova dimensão. Não era apenas sobre o próximo acesso de raiva, o próximo hematoma que precisaria esconder. Era sobre estar presa a alguém capaz de coisas que eu nem conseguia imaginar. Alguém que, se descobrisse minha desconfiança, poderia fazer muito pior que me agredir. Ainda tentava me convencer. Talvez eu esteja exagerando. Talvez seja apenas um trabalho estressante normal. Mas, no fundo, sabia a verdade. Comecei a planejar em silêncio. Pequenas quantias de dinheiro escondidas quando ele me dava para compras. Documentos importantes fotografados discretamente. No entanto, ainda. Estou presa neste casamento. Anos de sorrisos forçados em eventos sociais, de desculpas para hematomas, de pânico quando uma porta bate forte demais. Ainda não saí. O medo ainda é maior que a coragem. Cada vez que reúno determinação, Ricardo aparece com um presente, uma promessa, uma lembrança de como ele me salvou da mediocridade. Olhe tudo que te dei. Diz, gesticulando para nosso lar luxuoso. Você não é nada sem mim, repete nos momentos de fúria. E parte de mim, aquela moldada por anos de insuficiência, ainda acredita. Mas estou escrevendo isto hoje, escondida no banheiro enquanto ele dorme, como um testemunho, um compromisso comigo mesma. Se você está ouvindo ou lendo estas palavras, significa que encontrei força para compartilhar minha história, que estou dando o primeiro passo para reconhecer que isto não é amor. Talvez ainda esteja presa neste apartamento luxuoso, com vista para uma vida que não posso viver. Ou talvez, apenas talvez, quando você ouvir isto, já terei encontrado coragem para partir. Para quem estiver em situação semelhante, não espere até que seja tarde demais. Não acredite que você merece ser diminuída, controlada ou agredida. O amor não machuca, não controla, não isola. O preço da segurança financeira não deveria ser sua liberdade, sua dignidade, sua vida. A menina do interior que acreditava não merecer nada melhor está aprendendo lentamente que merece muito mais. Cresci onde o cheiro de cana queimada invade as casas no período da colheita e onde meninas são preparadas para serem esposas desde cedo. Minha mãe me ensinou a cozinhar aos 8 anos, a limpar a casa aos 10, e aos 15 já sabia como servir à mesa sem fazer barulho, baixar os olhos quando interrompida e sorrir mesmo quando contrariada. O que minha família chamava de ter bons modos. Não seja difícil, mas não seja fácil demais, dizia minha mãe, enquanto me mostrava como arrumar a casa para impressionar visitas. Meu pai, quando sóbrio, era gentil. Quando bêbado, transformava nossa casa em um campo de batalha. Aprendi a dormir com o barulho de pratos quebrando e a fingir, na manhã seguinte, que os olhos inchados de minha mãe eram de cansaço, não de lágrimas. Aos 19 anos, trabalhava como caixa no supermercado local e estudava à noite. Sonhava com uma faculdade, com uma vida diferente, longe dos gritos, longe do medo. Foi ali, entre pacotes de arroz e feijão, que conheci Marcelo. Ele não era dali. Seu sotaque denunciava a capital, seus sapatos lustrosos contrastavam com o chão empoeirado do estabelecimento. Comprava sempre os mesmos itens, vinho tinto, queijo importado, chocolate amargo. Sorria com todos os dentes, chamava-me pelo nome que lia no crachá. Você tem um sorriso que ilumina o ambiente, disse-me certa vez, fazendo-me corar até a raiz dos cabelos. Marcelo estava na cidade supostamente cuidando da mãe, que havia se mudado para o interior em busca de ar puro para uma condição respiratória. Mais tarde, descobri que essa doença era apenas um pretexto,
Um dos muitos que usou para justificar sua presença naquela cidade pequena. Ele era formado em administração, tinha um negócio próprio na capital, usava palavras que eu precisava procurar no dicionário depois. Quando me convidou para um café, aceitei imediatamente. Nosso namoro evoluiu com uma rapidez que hoje reconheço como calculada. No primeiro mês, eram encontros em locais públicos, conversas longas, onde ele parecia fascinado por cada detalhe da minha vida simples. No segundo mês, presentes cada vez mais caros e os primeiros beijos. Pressionou sutilmente para que nosso relacionamento se tornasse íntimo, sempre com palavras doces. Nunca senti isso por ninguém, e fomos feitos um para o outro. Quando cedi, convencida pelo que acreditava ser amor, não usou proteção. Quero sentir você por completo, justificou, e eu, sem experiência e deslumbrada, não insisti. Ele me mostrava um mundo que eu conhecia apenas pela televisão. Falava de viagens, de oportunidades, de uma vida onde eu não precisaria me preocupar com contas atrasadas. Sua mãe, Dona Clélia, uma senhora elegante de 60 anos, tratava-me com uma cordialidade fria, olhos que me avaliavam como quem examina um produto em uma prateleira. Ela só precisa te conhecer melhor, justificava Marcelo. Está preocupada que você seja muito jovem, muito inexperiente. Quando descobri que estava grávida, 2 meses após nosso primeiro encontro, chorei por horas, trancada no banheiro do supermercado. Não por tristeza, mas por medo. Medo da reação de meus pais, medo de perder o emprego, medo de criar uma criança sozinha. Para minha surpresa, Marcelo reagiu com uma alegria quase exagerada. É um sinal, disse, segurando minhas mãos. Vamos nos casar. Vou te levar para a capital, dar uma vida digna para você e nosso filho. Meus pais, após o choque inicial, viram no casamento a solução perfeita. Um homem estabelecido, de boa família, disposto a fazer o certo. Minha mãe ajudou-me a escolher um vestido simples, mas elegante. Viu? Deus escreve certo por linhas tortas, repetia ela, enquanto ajustava o véu em meus cabelos. O casamento foi modesto no cartório, seguido de um almoço na casa de meus pais. Dona Clélia compareceu com um sorriso calculado, olhos frios, examinando cada detalhe. Bem-vinda à família, disse, beijando-me nas 2 faces, sem tocar realmente minha pele. Uma semana depois, já estávamos na capital, instalados no apartamento de Marcelo. Um imóvel amplo em um prédio antigo, com móveis escuros e pesados que pertenceram à sua avó. Vamos redecorar aos poucos, prometeu ele. Tornar este lugar nosso. As primeiras semanas foram de adaptação. A cidade grande me assustava e fascinava. Marcelo saía cedo e voltava tarde, sempre com presentes, roupas de grávida caras, vitaminas especiais, livros sobre gestação. Sua mãe, cuja condição respiratória milagrosamente não a impedia de subir 3 lances de escada, nos visitava frequentemente, trazendo comidas caseiras e chás para fortalecer o útero. Comecei a notar pequenas estranhezas. Marcelo insistia que eu tomasse certos chás preparados por sua mãe, mesmo quando me causavam não apenas náuseas, mas também sonolência anormal, tonturas e lapsos de memória que me assustavam. É normal na gravidez, garantiam ambos quando eu mencionava esses sintomas. É para o bem do bebê. Dona Clélia aparecia sem avisar, às vezes quando Marcelo não estava, e fazia perguntas invasivas sobre minha saúde, meu histórico familiar, até mesmo sobre características físicas dos meus parentes. Precisamos garantir que o bebê nasça perfeito, justificava com aquele olhar clínico, quase predatório. No 3º mês, Marcelo sugeriu que eu não saísse sozinha. A cidade é perigosa para quem não conhece. E agora você carrega nosso filho. Concordei, pensando ser proteção. No 4º mês, ele instalou câmeras no apartamento, para sua segurança, quando estiver sozinha. No 5º mês, percebi que não tinha mais acesso às chaves do apartamento. Você anda tão esquecida com essa gravidez. É melhor eu guardar, explicou ele quando questionei.
Meu telefone começou a apresentar problemas técnicos frequentes. A internet caía quando ele não estava em casa. As ligações para minha família tornaram-se cada vez mais raras e sempre supervisionadas. Não preocupe seus pais com bobagens de grávida, aconselhava quando eu mencionava meu crescente desconforto com a situação. Uma tarde, enquanto Marcelo estava no trabalho, notei que a porta do escritório, um cômodo geralmente trancado, estava entreaberta. Ele havia saído com pressa após uma ligação e, em sua distração, deixou a chave na fechadura. Aproveitei a oportunidade, sabendo que as câmeras não cobriam o corredor interno. Dentro, encontrei uma pasta em sua escrivaninha, com documentos contendo valores, nomes de mulheres, datas de nascimento. Entre os papéis, uma foto minha, tirada no supermercado, antes mesmo de nos conhecermos. Um relatório detalhado sobre minha rotina, minha família, minha saúde, e uma anotação que gelou meu sangue. Perfil ideal, saúde excelente, família sem recursos. Valor estimado do produto, a determinar após verificação de qualidade. Usei meu antigo celular, que havia guardado quando Marcelo me deu um novo, para fotografar rapidamente os documentos mais importantes. Continuei procurando, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os papéis. Encontrei mais fotos. Outras mulheres, todas jovens, todas com aparência simples como a minha. Algumas segurando bebês recém-nascidos, com expressões vazias. Outras em hospitais, aparentemente sedadas. E contratos, muitos contratos com cifras impressionantes. Foi quando entendi. Não era amor, nunca foi. Era um negócio. Eu não seria mãe, seria uma incubadora. Meu filho não seria meu filho, seria um produto a ser entregue, vendido, transportado para longe. Quando ouvi a porta da frente se abrir, rapidamente guardei tudo e voltei para a sala, o coração batendo tão forte que achei que sairia pela boca. Era Dona Clélia, com seu olhar avaliador e mais um de seus chás especiais. "Como está nossa mamãe hoje?" perguntou, enfatizando o "nossa", de um jeito que agora fazia perfeito sentido. "Bem", respondi, forçando um sorriso. "Só um pouco cansada. Este chá vai te ajudar a relaxar. Beba tudo enquanto está quente." Fingi beber, despejando o líquido na planta quando ela foi à cozinha buscar os biscoitos que havia trazido. Naquela noite, pela primeira vez, recusei o jantar preparado por Marcelo. "Não estou me sentindo bem", justifiquei. "Acho que preciso descansar." Ele franziu o senho, preocupado não comigo, percebi agora, mas com sua mercadoria. "Quer que eu chame um médico? Minha mãe conhece um especialista que pode vir aqui." "Não, só preciso dormir." No meio da noite, quando sua respiração indicava sono profundo, peguei cuidadosamente seu celular da mesa de cabeceira. Durante semanas, havia observado o padrão que ele usava para desbloquear a tela. Um simples deslizar em forma de M. Dentro, encontrei mensagens com termos codificados, valores, datas de entrega, nomes de países, e uma conversa com sua mãe que confirmava tudo. "A garota está desconfiada?" perguntava Dona Clélia. "Não, é ingênua demais. Acredita em tudo o que digo", respondia ele. "Ótimo, os compradores estão ansiosos. Este tem potencial para ser nosso maior negócio até agora." Passei a semana seguinte planejando. Observei a rotina das câmeras, os horários em que Marcelo verificava as gravações. Comecei a reclamar de dores, de mal-estar. "Acho que preciso ver meus pais", sugeri. "Estou muito estressada na cidade grande." Como esperado, ele resistiu. Impossível agora. No seu estado, a viagem seria arriscada. Mas plantei a semente. Nos dias seguintes, intensifiquei as queixas. Chorava sem motivo aparente, mostrava-me deprimida. "Se continuar assim, pode afetar o bebê", advertiu ele. A preocupação comercial transparente, agora que eu sabia a verdade. "Talvez um fim de semana na casa dos meus pais ajude", insisti, só para me acalmar. Finalmente, no 7º mês, ele cedeu. Não por preocupação comigo,
mas por preocupação com o produto que eu carregava. Apenas 3 dias, determinou, e minha mãe irá com você. A viagem foi silenciosa. Dona Clélia observava-me constantemente, oferecendo água e lanches que eu educadamente recusava, alegando enjoo. Na casa de meus pais, mantive a farsa. Sorri, falei sobre a vida maravilhosa na capital, sobre como Marcelo era atencioso. Na manhã seguinte, enquanto Dona Clélia tomava seu banho demorado, minha mãe percebeu algo em meus olhos e perguntou quando finalmente estávamos sozinhas na cozinha. Está tudo bem mesmo, filha? Foi o suficiente para que as lágrimas viessem. Contei tudo em sussurros desesperados. Sobre os documentos, as fotos, as outras mulheres. Sobre como suspeitava que estavam me drogando. Como planejavam tirar meu filho. Meu pai, um homem simples, mas de princípios firmes, não hesitou. Quando Dona Clélia saiu do banho, encontrou não apenas a mim, mas também o delegado local e 2 policiais, que meu pai havia chamado imediatamente. Ela negou tudo, claro. Chamou-me de louca, de ingrata. Disse que a gravidez havia afetado minha mente. Conseguiu, discretamente, enviar uma mensagem no celular enquanto simulava passar mal. Percebi depois que foi um alerta para Marcelo. As fotos que tirei secretamente dos documentos, enviadas para o e-mail antigo que mantinha antes de conhecer Marcelo, foram suficientes para iniciar uma investigação, mas não para prendê-la imediatamente. Marcelo e sua mãe desapareceram antes que pudessem ser formalmente acusados. O apartamento na capital foi esvaziado em questão de horas. A rede que eles integravam era maior e mais poderosa do que imaginávamos, com possíveis contatos na polícia, como suspeitou o delegado mais tarde. As investigações revelaram dezenas de casos similares. Mulheres jovens, vulneráveis, engravidadas e depois separadas de seus filhos, que eram vendidos para adoção internacional. Dei à luz um menino saudável 2 meses depois, sozinha na maternidade local, apenas minha mãe segurando minha mão. A polícia havia designado proteção inicial, mas recursos limitados e a crença de que Marcelo e sua rede haviam deixado o país fizeram com que a segurança fosse relaxada após as primeiras semanas. Por 3 dias, permiti-me ser mãe. Segurei aquele corpinho contra meu peito, contei seus dedos minúsculos, senti seu cheiro. No 4º dia, acordei com a enfermeira gritando. Meu filho havia desaparecido durante a madrugada. As câmeras de segurança do hospital, convenientemente, falharam naquela noite. Um funcionário temporário, contratado apenas 1 semana antes, também havia desaparecido. Isso foi há 5 anos. Meu filho completaria 5 anos no próximo mês. Não sei onde está, se está bem, se sabe que foi roubado, não sei se pensa que foi abandonado. A polícia nunca encontrou Marcelo ou sua mãe. A investigação esfriou, outros casos tomaram prioridade. Voltei a estudar, consegui uma bolsa na faculdade local. Trabalho com uma organização que auxilia mulheres em situação de vulnerabilidade. Conto minha história como alerta. Mas toda noite, antes de dormir, olho para a única foto que tenho dele, tirada com meu celular antigo enquanto ele dormia no berçário. E imagino como seria sua voz, seu riso, seus primeiros passos. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas perdas não têm nome. Algumas histórias não têm final feliz. Se você está ouvindo isso e pensa em confiar cegamente em alguém que promete uma vida perfeita, lembre-se, o amor verdadeiro não isola, não controla, não tira. Ele liberta, respeita, acrescenta. E se você, como eu, carrega uma dor sem nome, saiba que não está sozinho, que sua história, por mais dolorosa que seja, pode ser o farol que impede outra pessoa de naufragar nas mesmas águas turbulentas. Não sei se um dia encontrarei meu filho. Não sei se ele saberá que não foi abandonado, que foi amado desde o primeiro instante, mas sei que cada mulher que consigo ajudar, cada armadilha que consigo desmascarar, é uma pequena vitória contra aqueles que transformam vidas em mercadorias. E por enquanto, isso precisa ser suficiente.